Olá, quarto ano, tudo bem? Então, hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a conjugação dos verbos terminados em ar, tá bom? Então, conjugação, que é a primeira conjugação, tá bom? Terminada, tá? Em ar, tudo bem? Ou seja, são os verbos que terminam em ar. Então, por exemplo, o verbo viajar é da primeira conjugação, porque ele termina em ar. O verbo comprar é da primeira conjugação, porque ele termina em ar. O verbo falar também é da primeira conjugação, porque ele termina em ar. E o verbo caminhar são alguns exemplos que nós podemos ter aqui das conjugações da primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, tá bom? Os verbos terminados em ar, pessoal, no passado, no presente e no futuro, eles mudam, tá bom? Então, por exemplo, aí no livro de vocês está assim, olha, Nelson comprou. O verbo comprou, ele é do verbo comprar, porque termina em ar. Então, primeira conjugação. Aqui, quando ele termina em ou, tá? Por exemplo, ele comprou, tá bom? Quando é comprou, termina com ou, é no passado, ok? Então, quando o verbo termina com ou, na conjugação do ar, está se referindo ao passado. Quando o verbo... Então, pessoal, quando o verbo terminar, por exemplo, com a no final, nós estamos falando do presente, que nem a palavrinha lá em cima, o verbo caminha. Então, Rubens caminha. Caminha, ele termina com a. Então, esse aqui é presente, quando eu estou me referindo a ele. Ele caminha, que é o Rubens que caminha, tá bom? E aí nós temos Fátima viajará. O viajará termina com o a, tudo bem? Eu assento. Isso significa que é futuro. Então, nós temos que prestar atenção na terminação dos verbos para saber o tempo. Se ele é passado, se ele é presente e se ele é futuro, tá bom? E eles todos são da primeira conjugação, porque aqui, ó, o verbo comprou, ele fica... Vamos lá, comprou... Vamos apagar só essa primeira parte. Comprou, comprou, é do verbo comprar, que é da primeira conjugação, que termina com ar. Caminha, foi o que a Pro colocou aqui pra vocês, ó, da primeira conjugação, porque ele é do verbo caminhar. Viajará é da primeira conjugação, que ele é do verbo viajar e termina com ar. Aí, pessoal, na página 196, nós temos uma tabelinha. Nessa tabelinha, ela nos mostra certinho a forma que nós conjugamos o verbo viajar, tá? Porque ele termina com ar no presente, no pretérito, que é passado, tá bom? E no futuro, tá? Então, olhem só, pessoal. O verbo viajar no presente. Eu viajo, passado eu viajei, futuro eu viajarei. Presente, tu viajas, tu viajastes e tu viajarás. Ele ou ela viaja, ele ou ela viajou, ele ou ela viajará. Nós viajamos e nós viajaremos. Vós viajais, vós... Embaçou aqui um pouquinho a câmera. Vós viajastes e vós viajarás. E eles viajam, eles viajarão e eles viajarão.
O viajaram com ão, a e m é passado, pessoal. E o viajarão com ão, a, o, tio é futuro, tá bom?